Nelson, este ano foi um ano, na tua visão, veterano de uma guerra do judiciário, foi um ano que a magistratura mostrou mais a que veio. Na tua visão, cada vez mais juízes devem ser mais identificados com os brasileiros, devem ser mais expostos. Terminou aquela época de que o juiz era aquele togado, trancado no seu gabinete, na tua visão? Com certeza. Este ano que passou, se somando aos outros anteriores, recentes, serviu para se fazer uma experiência muito positiva dentro do Poder Judiciário e, sobretudo, nas relações entre ele e a sociedade. Realmente, como você mencionou, isso é um fato notório que a história registra. O Judiciário sempre foi composto por homens muito sérios, muito corretos, muito competentes, entretanto, que não acompanhou o processo político da transformação da sociedade. Exatamente. E deixou de ter uma relação direta com aquele que é a razão de ser do seu trabalho, que é o homem comum. Exatamente. Isso era um erro realmente lamentável, que o espírito super conservador de uma parcela da magistratura sempre animou. Mas aqueles que pensavam diferentemente, e me permita imodestamente dizer que eu era um deles, tinha alguma dificuldade no diálogo com os colegas para abrir o Poder Judiciário para uma visão mais moderna, mais realista, mais corajosa e, sobretudo, no sentido, que é realmente o mais importante, a meu ver, de o juiz, o magistrado, ser um servidor da sociedade. Certamente. Isso é que é importante. Eu acho que estamos dando passos até rápidos nesse sentido, e é bom que haja mesmo. Certamente. A minha pergunta veio porque, conhecendo o seu passado, eu me lembro muito bem que você teve dificuldades quando, lá atrás, foi um dos primeiros a abrir o judiciário, colocar o juiz como um homem identificado com a população, um servidor, e sempre cercado de muita transparência. Este também é um ano que nós estamos fechando com disputas em torno do limite que separa o judiciário do legislativo. Você que foi um homem que teve uma grande parte da sua vida ligada ao processo eleitoral, à área eleitoral, há uma linha entre os dois poderes, há de se dividir, e nenhum pode entrar um na área do outro. Até que ponto legislativo e judiciário podem se misturar ou, eventualmente, entrar em conflito? Bom, na verdade, é um velho projeto da ciência jurídica e da ciência política que, para que não haja formação de ditadores, de governantes arrogantes, como foi muito comum no passado, é necessário dividir o poder por órgãos especializados. Essa é a clássica concepção de Montesquieu, com variações de outras propostas parecidas, mas aí se firmou o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um tem o seu papel. Não há possibilidade fácil de haver conflito. O que ocorre hoje é mera suscetibilidade do poder legislativo, porque ele não admite que o poder judiciário cumpra o seu papel de juiz. O poder judiciário não interfere absolutamente nas decisões políticas do órgão legislativo, mas ele sim interfere na condução do comportamento do legislativo do ponto de vista do respeito ao direito e, sobretudo, de respeito aos direitos individuais. Ora, as pessoas que se sentem lesionadas vão recorrer a quem? Se sofrem um prejuízo diretamente do Poder Legislativo, é óbvio que só lhes resta procurar o juiz. E quem fez isso, seja quem for e quem faz muito bem, está dentro do seu direito. Eu disse que vocês viriam nessa noite passar por aqui as figuras mais importantes e as melhores cabeças do Judiciário Nacional. Indiscutivelmente, vocês acabaram de ouvir uma.
Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Esta é uma noite da APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados, e este, claro, é o desembargador Sebastião Luiz Amorim, o novo presidente da APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados. Foi jogo duro ganhar a eleição? As eleições transcorreram num ambiente bastante amigo, bastante, assim, calmo. Mas a política realmente é grande e tivemos que trabalhar bastante para conseguir. Mas, na verdade, então, é um bom exercício democrático, lógico. É claro, é essencial que nós tenhamos a democracia, inclusive na magistratura, não é verdade? O que, na sua visão, o magistrado pode e deve esperar da associação, e o que nós, do lado de fora, míseros mortais brasileiros, que botamos sempre nossa maior confiança no magistrado, podemos esperar de uma ação de uma entidade de juízes? Evidentemente, a magistratura ela é formada por todo aquele colégio de juízes, julgadores, etc. E a APAMAGES faz parte desse contexto, sendo uma entidade particular de juízes e que serve praticamente como intermediário dos juízes para com os órgãos de cúpula, o Tribunal de Justiça. Então é praticamente uma entidade que faz com que as leis sejam cumpridas e que tenham possibilidade de ser atendidos os magistrados quando, de alguma forma, os seus direitos não estão sendo reconhecidos. Nós tivemos, nos últimos tempos, alguns passos importantes de reforma do judiciário. Mas os juízes continuam reclamando das pilhas de processos e nós continuamos reclamando da lentidão do judiciário. Falta muito para que nós consigamos, de um lado, nós, os brasileiros, de outro lado, todos os senhores, os juízes e os magistrados do seu país. Falta muito para que a gente consiga um judiciário mais ágil. O judiciário, como todos sabem, num país pobre como o Brasil, tem uma demanda muito grande. E, na realidade, os quadros da magistratura não acompanham as necessidades da população. Mas, evidentemente, essas reformas que estão sendo feitas, elas tendem a melhorar o Poder Judiciário. Apesar de que os magistrados não estão contentes com as reformas que estão sendo feitas. Por quê? Porque, na realidade, não resolveu praticamente nada. Na verdade. Agora, está sendo atendida algumas das reivindicações, que justamente seria que o Tribunal de Alçada fosse elevado ao Tribunal de Justiça. Então, isso é um grande passo para a democratização, inclusive. Mas ainda falta muito. Mas falta muito, porque os processos são muitos em São Paulo. Os juízes são poucos. As verbas ínfimas. Então o problema é esse. Muito obrigado, foi um privilégio tê-lo aqui. Boa noite, divirta-se, bom jantar. Muito obrigado para os telespectadores, meu boa noite. E que Deus nos ajude a todos. Porque só Ele que pode dar ao Judiciário essa perfeição que nós estamos perseguindo. Boa noite, obrigado. Obrigado. Infelizmente, encerramos mais um Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.